Boa tarde, são precisamente 16 horas e 2 minutos. Estamos aqui para fazer mais uma vez a nossa live, né? Nossa gravação e seguir o nosso roteiro aqui do estudo sobre os mistérios do Apocalipse. E bem interessante como a gente vem abordando esse assunto sobre o mistério do Apocalipse, a gente vai encontrar hoje um cenário complicado que é Israel, onde vive aquele povo ali da Palestina, os árabes, né, e as demais regiões daquele lugar. Que lugar tão vamos dizer assim, parece um pavio de pólvora. Qualquer coisa é uma guerra. E não é de agora que Israel é perseguido, né? Israel, por ser um povo escolhido por Deus, ele é perseguido desde quando Deus separa uma nação para trazer o seu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar. E a gente sabe que tudo já está escrito na palavra de Deus. E não é nada de novidade se acontecer uma terceira guerra, as nações se revoltar contra Israel, né? Todo mundo pode atacar Israel, que não tem problema. A mídia não está nem aí. Mas quando Israel ataca os seus inimigos e tem êxito, aí as mídias de comunicação, de internet, os canais, né, que existem por aí, YouTube, Face, e vai por aí afora, publica a ruindade que Israel fez com seus adversários, mas não publica o que os adversários fazem com a nação de Israel. Quem é a nação que não vai se preparar para se defender dos seus inimigos? Israel está certo? Israel é o povo de Deus, povo escolhido. Deus tem um prestamento de conta com essa nação e a gente não pode fugir dessa realidade, tá certo? Mas hoje eu quero dar sequência ao nosso trabalho de aprendizado sobre os mistérios do Apocalipse da forma bem rasteira, sem muitas questões polêmicas, bem suave, para que as pessoas entendam, né? Tem muita gente que não lê o Apocalipse porque não entende, né? Acha difícil a interpretação do Apocalipse. Mas o Apocalipse é um livro, como eu já falei, revelado. Foi tirada a cortina. João recebe, né, de Deus a revelação na ilha de Patmos e vai ser publicado nas Sagradas Escrituras da Palavra de Deus o que aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer, que está registrado no livro de Apocalipse. E isso é muito importante a gente estudar para que a gente possa saber o que está se passando no mundo atual dos dias de hoje e porque Apocalipse tem tudo a ver com esse cenário do que está acontecendo. Primeira coisa, Jesus disse: olhai para a figueira quando os seus ramos, frutos estão começando a brotar, saber que está próximo, né? Está próximo ali a colheita, o verão. E Jesus compara Israel como uma figueira, né? E o relógio de Deus não é o mundo, é Israel, porque Jesus manda olhar para Israel. Jesus não manda olhar para o Brasil, não manda olhar para Estados Unidos, Argentina, Rússia e por aí vai. Jesus manda olhar para os acontecimentos em Israel. É o relógio de Deus.
E Jesus, quando foi entrando, antes de entrar aqui no nosso estudo dos mistérios do Apocalipse, só dando aqui a introdução. Quando Jesus foi entrando em Jerusalém, ele foi aclamado, né? Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus estava se preparando logo mais para ser crucificado, e ali ele vai entrando, ele lança uma profecia que ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir a qualquer momento. Jesus vai dizer assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que te são enviados. Nunca mais me vereis, até o dia em que digais: bendito o que vem em o nome do Senhor. Então, essa palavra que Jesus falou, que é uma profecia, tá certo? Está registrado no Novo Testamento e não se cumpriu, mas vai se cumprir a qualquer momento. E quando surge uma guerra, principalmente na visão que nós estamos vendo hoje, né, de quinta até sexta, sábado, esses últimos acontecimentos que está acontecendo em Israel e Irã, né, um ataque fulminante que Israel deu no Irã, né? E a gente vai ver o seguinte: tudo que Israel vai fazer, eles estudam, ele não faz nada do dia pela noite. Ele se prepara, eles avisam, porque é um país altamente inimigo de Israel e a ponto de fazer uma bomba nuclear, uma bomba atômica, e se declara inimigo terrível de Israel. E eles já falaram publicamente que Israel vai ser varrido do mapa. Só que os inimigos de Israel não sabem que está lutando contra Deus. Não é contra o povo de Israel, a nação de Israel. Fisicamente ele está lutando para destruir Israel. Mas quem é o dono de Israel é Deus. Deus tem a promessa feita a Abraão, está entendendo? E até hoje, essa nação tão odiada, tão hostilizada por políticos, até religiosos, e por aí vai. Muita gente, até pastores também, que eu já ouvi pastor falar muito mal dos judeus. Para mim, esse povo são todos ignorantes, não recebo nada deles, porque são pessoas que não têm o pleno conhecimento da palavra de Deus. Muitos dizem até que Deus não tem mais nada a ver com Israel, e biblicamente, dentro da palavra de Deus, Deus tem sim. O próprio Senhor Jesus disse: não me vereis até o dia em que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Aí como é que pessoas abrem a boca para dizer que vai varrer Israel do mapa? Pastores que criticam Israel, enquanto que Deus estava dizendo a Abraão: eu abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Então, que você goste, que não goste, Israel é o povo da promessa. Deus tem sim uma aliança com esse povo e vai haver um prestamento de conta muito sério. Muitas coisas ainda vai acontecer com Israel, muitas dentro da própria palavra de Deus e aqui em Apocalipse, e nós vamos ver tudo isso. E ali eu parei, né, na terceira etapa, né, dos mistérios do Apocalipse, e vou trazer agora aqui para nós aprendermos quais os objetivos do Apocalipse. Esse aqui é onde eu quero estar me enfatizando, porque o Apocalipse é chamado o livro da consumação. Preste bem atenção, o primeiro objetivo é exaltar a pessoa bendita do Senhor, tá certo? Do Senhor Jesus Cristo. Este livro, ele vem exaltando o nome do Senhor, enfatizando que ele é a garantia da nossa salvação.
e de cumprimento de todas as promessas divinas. Assim, em Apocalipse é revelada a volta de Cristo, em Apocalipse está a volta de Jesus, tá certo? A volta de Cristo, o fim do justo e o fim dos ímpios, e que acontecerá na consumação dos tempos. Qual é o fim do justo e qual é o fim dos ímpios? E o que vai acontecer na consumação dos tempos? Ao ler Apocalipse, é importante também ter em mente o contexto vivenciado pelos cristãos, que primeiro receberam essas tremendas revelações. Tá certo? Eles viviam sob uma intensa perseguição. A igreja do primeiro século enfrentava problemas internos, tendo de batalhar contra o pecado, a doutrina e a prática herética e a apatia espiritual. Os leitores de Apocalipse precisavam ser encorajados a exortar e exortados, a fim de não apostatarem da fé e não sofrer o juízo destinado aos pecadores. Para isso, precisavam ter renovado a sua certeza de que Deus tem em suas mãos o controle da história. Daí as exortações às 7 igrejas para obedecerem ao Senhor e a sua palavra, atentando para o testemunho de Jesus e não podendo de vista Senhor e a sua palavra, atentando para o testemunho de Jesus e não perdendo de vista o estabelecimento do reino messiânico prometido e o galardão a eles destinado, reinar com Cristo como seus co-herdeiros. Então, o Apocalipse está aqui, né, um livro que traz a revelação de Jesus Cristo, que triunfou sobre tudo, sobre todos, e sobre a morte, sobre o diabo, sobre o inferno, e diz a palavra que todo poder foi me dado, né? Está lá na palavra de Deus, em cima dos céus, embaixo da terra, nenhum outro nome há dado, a não ser o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o foco fundamental do Apocalipse é a revelação da pessoa de Cristo, né? A exortação que João recebe, as 7 cartas para as igrejas de Éfeso, tá certo? E ali tem exortação de todo tipo. Também nós vamos chegar lá. O intuito é a gente ler o Apocalipse todinho, detalhadamente, sem atropelar. E no começo nós vamos devagarzinho mesmo e vamos entender as coisas, tá certo? Então, o objetivo do livro do Apocalipse é isso, é revelar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que triunfou, tá certo? E que está agora à direita do Pai, intercedendo por nós. Porque o Apocalipse é chamado o livro da consumação. Bem, é o último livro da Bíblia, tá certo? Escrito pelo apóstolo João, o único apóstolo que não foi martirizado, sabemos disso, tá certo? E Deus reservou em João essa potência maravilhosa, que é esse livro extraordinário, que hoje nós temos a liberdade de pegar a Bíblia e ler, estudar, meditar, e só perde quem não quer. Quem não quer nada com Deus, quem não quer nada com a Bíblia, porque nós vamos ver no decorrer da história as pessoas que se levantaram contra Deus e deram seu coração para a evasão da ira, do ódio de Satanás contra o plano de Deus, foram pessoas fracassadas, pessoas derrotadas, porque o diabo, Satanás, ele não gosta da criação de Deus, quando Deus disse para o homem, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali Deus estava falando
na criação de Adão e sopra em suas narinas o fôlego de vida, o espírito, a alma vivente. Tá certo? E então há uma ira, um ódio muito grande de Satanás que perde o seu direito, porque ele vai colocar em seu coração, dizendo: colocarei o meu trono acima das estrelas, serei adorado igual a Deus, serei reconhecido igual a Deus. É a mesma coisa que você constrói uma cadeira e a cadeira quer ter autoridade igual a você. Você que criou, você que formou, e aquela cadeira quer ser igual a você. Não pode. Satanás, ele foi criado por Deus. E ele quando foi criado, ele deixou-se elevar pela ganância, pela arrogância, tá entendendo? E por aí vai. E Deus derrubou lá dos altos céus para baixo. E a palavra de Deus vai dizer: ai da terra e daqueles que habitam na terra, porque Satanás foi derrubado e agora vai perseguir a criação de Deus. Quem? Os homens. Por isso que hoje nós temos o livro do Apocalipse que revela, né, toda essa coisa aí que aconteceu no passado, está acontecendo hoje e vai acontecer no futuro. E então o inimigo está agora lutando, o objetivo dele é lutar, como ele lutou para que a nação de Israel não nascesse, tá certo? Fosse destruído, mas ninguém pode lutar contra Deus, ninguém prevalece, ninguém luta contra Deus e vence, porque Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus não está limitado o tempo, o ano, o horário, não, Deus é eterno. E agora Satanás, ele luta para destruir a nação de Israel, para não se cumprir o restante das profecias que tem em Apocalipse, a palavra de Deus, como a própria profecia de Jesus, quando diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que te são enviados, tu nunca mais me verás até o dia que digas: bendito que vem em nome do Senhor. Então, para Jesus vir, ele vem, não vem para o Brasil, não vem para os Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Paraguai, não, Venezuela, está entendendo? Japão, não. Jesus, ele vai aparecer. Diz a palavra de Deus que Jesus vem e vai pisar os seus pés no monte das oliveiras. E aquele monte será fendido, vai se abrir. Está entendendo? Então, todo o cenário, o mundo começou ali e vai terminar ali. O pavio de pólvora do mundo está ali, naquele lugar. Ali tem um pavio de pólvora tão grande que a palavra de Deus aponta para grandes acontecimentos. E eu creio que eu estou vivendo o século das últimas profecias dos acontecimentos do Apocalipse, a nação de Israel, a humanidade, a igreja de Jesus e por aí vai. Então, eu particularmente creio nas Sagradas Escrituras. Ninguém tem o pé de igualdade com essas Sagradas Escrituras. Pode ser qualquer tipo de homem ou mulher. Ninguém tem um pé de igualdade com esta palavra. Esta palavra, tudo que Deus quis que o homem soubesse a respeito da criação, da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do Espírito Santo, da vinda vindoura, da restauração de todas as coisas, Deus deixou escrito de Gênesis e Apocalipse. Aqui é o necessário para a gente crer. E eu creio na palavra de Deus. Então, amados, para a gente adiantar mais, porque o Apocalipse é chamado o livro da consumação. Enquanto Gênesis é o primeiro livro bíblico que revela os
o começo, Apocalipse é o último livro da Bíblia e aborda a consumação da presente era, tá certo? Gênesis está falando ali do começo da criação. Apocalipse está revelando agora o final de todas as coisas. E o último livro da Bíblia, ele é o último livro, né, da Bíblia, e aborda justamente isso, a consumação da presente era, a era que nós estamos vivendo, que hoje é a guerra, nós podemos acompanhar visivelmente pelos canais de comunicação, pela televisão, pelo YouTube, pelo Face e por aí vai, tá certo? E o início de outra que culmina na eternidade dos salvos por Cristo com Deus. Então, aqui também vai falar de todas as coisas, do fim de todas as coisas, e também daqueles que vão herdar a vida eterna. E Apocalipse dá como é que nós vamos herdar a vida eterna. Em Apocalipse é abordada a consumação do plano de salvação, das profecias bíblicas deste mundo como conhecemos, deste sistema político, econômico, com o advento do reino milenar de Cristo. Jesus Cristo ele vai implantar o seu reino aqui na terra. E não está muito longe, porque o Apocalipse é chamado o livro dos juízos. Olha só que interessante, também é chamado o livro do juízo, porque nele são mencionados vários juízos. Quem lê o Apocalipse todinho vai ver lá o grande trono branco, o dia do grande juízo final, a festa das bodas do Cordeiro, e por aí vai, né? As pragas que são derramadas, né? O cálice da ira de Deus. Tem muita coisa para a gente aprender aqui durante essas transmissões que estou realizando, estou fazendo todos os dias, com exceção do domingo, porque domingo nós estamos ali na igreja, na escola bíblica dominical pela manhã, e de tardezinha o nosso culto de louvor e adoração, começando às 18 horas e se estendendo até às 20 horas e 30 minutos, mais ou menos, quase 2 horas e meia de culto. Então, Apocalipse, ele traz esse cenário, tá certo? Nós vamos ver, porque nele são mencionados vários juízos, o do anticristo, o do falso profeta, o de Israel, o dos que blasfemaram de Deus, o da natureza e do tribunal de Cristo, o do trono branco, o juízo final. Além disso, em Apocalipse, na versão Almeida Revista Corrigida, a palavra juízo aparece 4 vezes e juízo 3 vezes. Preste bem atenção. Tudo isso aqui está dentro do livro do Apocalipse, onde nós vamos ler, onde nós vamos procurar da melhor maneira possível, simples de interpretar, tá certo? Não entrando, o meu intuito não é entrar em questões aqui polêmicas de jeito nenhum. Eu não quero polemizar as coisas politicamente, isso, aquilo. Quero só apenas apresentar, como o livro do Apocalipse. É um livro da revelação. É um dos livros mais maravilhosos que tem na Bíblia, porque já fala do contexto final da era do fim de todas as coisas e a restauração de Israel, o estabelecimento do reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, um reinado de 1000 anos, aonde ele vai estar reinando. Tudo isso nós vamos estar lendo aqui no livro do Apocalipse. Por que devemos estudar o Apocalipse? Será que é interessante a gente estudar o livro de Apocalipse? Porque nele é descrito o futuro de acordo com o propósito de Deus. Olha como é interessante a gente estudar o Apocalipse. Apocalipse, como o livro profético do Novo Testamento, revela o desejo de Deus quanto ao futuro, seu plano
e querer. O Apocalipse está falando aqui do plano de Deus, do futuro, e o que Deus quer realizar e concretizar. E o que Deus quer, ninguém pode impedir. Tem pessoas que não creem em Deus, o problema de quem não crê são ateus, né? E tem até pessoas ateus altamente intelectuais, cientistas e por aí vai, homens altamente cultos, e que começam a questionar as coisas de Deus, a Bíblia Sagrada, e nós sabemos que a Bíblia não é questionada. A Bíblia, ela é um livro para crer. Ou você crê ou você não crê. E eu creio nesse livro. Está entendendo? Então, nós vamos estar aqui dentro da palavra de Deus, vendo essas questões todas, tá certo? E aí nós vamos. Porque é o único livro profético do Novo Testamento. Veja só, porque um estudo profundo do Apocalipse demonstra a obediência do cristão aos ensinamentos e às instruções de Jesus Cristo. Devemos obedecer à ordem divina do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo a você que vale a pena obedecer a palavra do Senhor Jesus, porque conhece os fatos revelados em Apocalipse, nos livros do erro, do pecado, olha aí, nos livra do erro, do pecado e da perdição eterna. Apocalipse vai mostrar como livra o ser humano dos erros do pecado, aqueles que vivem pecando, que vivem fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. Apocalipse vai nos livrar do erro do pecado, da perdição eterna, né? Que é o lago de fogo, o inferno. Muita gente diz que não existe inferno, é invenção de homens. Bom, eu acredito que sim, existe. E o juízo de Deus também é duro, não é fácil, porque somos abençoados plenamente por Jesus Cristo. Jesus disse que bem-aventurado, feliz é a pessoa que lê e que guarda as profecias deste livro. Está lá no Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 3. Olha aí o que, é que Jesus vai dizer às pessoas que amam, lê e gostam, viu, e obedecem a mensagem de Apocalipse. Bem-aventurado, feliz é a pessoa que lê e guarda as profecias deste livro. Então, Apocalipse é um livro profético, porque a volta do Senhor Jesus em Apocalipse é garantida. Muitos já têm apostatado da fé, né? Por exemplo, quando meu pai era o pastor da igreja, ele era vivo, ele pregava muito sobre essa questão. Ele dizia, o saudoso pastor Nicásio, ele dizia que não ia morrer com a sua esposa, minha mãe, que eles iam subir no arrebatamento. Preste bem atenção. Meu pai sempre batia nessa tecla. E eu olhava para as mensagens do meu pai e acreditava. E ele dizia com muita convicção de que ele ia ser arrebatado, e a minha mãe também. E minha mãe dizia assim, de casa, quem vai partir primeiro, eu ou você? Como é que a gente vai ficar, né? É uma preocupação dos pais quando vai ficando idoso, né? Vai ficando velho, os filhos todos casam, vão embora, fica só o pai e a mãe, né? Isso é o curso da natureza. Então, minha mãe já se preocupava e perguntava a ele. E o meu pai dizia, Carmela, não se preocupe, nós não vamos morrer, nós vamos ser arrebatados. Jesus vem. O meu pai já esperava na época ele ser arrebatado. Era a fé dele, a convicção dele. Mas o meu pai não foi arrebatado, minha mãe não foi arrebatada, Jesus não veio. Tá certo? Meu pai foi sepultado, minha mãe também. Meu pai já faz 20 anos, minha mãe, se não me falta a memória, faz uns 4 anos, se não me falta a memória, e eles não veio, Jesus não veio. Mas os meus pais tinham convicção de que Jesus viria no período deles. E aí, eu vou desacreditar
no que meu pai falava, o que está dentro da palavra de Deus? Bom, era o desejo do meu pai ser arrebatado e não ver a morte da minha mãe. Mas veja o que a Bíblia vai falar. Jesus vai dizer: eu não sei, nem os anjos, o dia e a hora em que o Pai vai dar ordem para que venha buscar a sua igreja. Ele só vai alertar para uma coisa: estejam preparados. Pronto. A coisa mais importante na vida cristã é estar preparado para o grande arrebatamento. Mas no período em que nós estamos vivendo, nunca aconteceu tanta coisa como está acontecendo hoje, principalmente a apostasia. A apostasia é um dos acontecimentos bíblicos que vai dizer que por finais dos tempos, muitos apostatarão da fé. E é só o que a gente está vendo nos dias atuais de hoje. Pessoas que viviam com a vida altamente no altar de Deus e buscando ao Senhor, e agora mudou de percurso. Saiu da igreja, apostatou da fé, diz que não é mais necessário um templo. Está entendendo? Mas no tempo de Jesus, já havia as sinagogas, reuniões, havia um templo, e Jesus andava, sim, Jesus entrou no templo, inclusive ele expulsou os cambistas, Jesus entrava nas sinagogas, ensinava, pregava, e as pessoas querem dizer que Jesus não deixou templo, Jesus não deixou igreja. Jesus disse uma coisa muito importante. Ele vai dizer: a minha igreja, Jesus tem a sua igreja. E não são os quatro cantos da parede daquele lugar que é a igreja. Ali é um lugar consagrado a Deus para reunir os santos, para ali louvar, glorificar o nome do Senhor, bendizer ao seu santo nome, agradecendo a Deus pela salvação em Cristo Jesus, e nós reconhecemos e temos ele o prazer de ir para a igreja, que é um ambiente que quando se reúnem os santos, aí forma ali, seja em qualquer bairro, que tem grupos de cristãos, crentes reunidos, em nome de Jesus está a igreja do Senhor Jesus. E aí, as pessoas começam a difamar pastores, porque recebem dízimo, oferta, outros isso, aquilo, outro. Toda religião sobrevive de dinheiro. Não tem uma religião que não sobreviva sem dinheiro. E, biblicamente, dízimo é bíblico, ofertar e dizimar. Jesus olhou para a oferta da viúva pobre. Se Jesus fosse contra, por que ele não disse logo para a mulher pobre, humilde, que deu 2 moedas? Se Jesus fosse contra ofertar, Jesus ele tinha dito uma mensagem a respeito disso. Está entendendo? Dessa questão. E nós não encontramos na Bíblia Jesus falando contra ofertar e dizimar. Eu não encontro. Muito pelo contrário, ele estava no templo e disse assim para os seus discípulos: está vendo aquela mulher? Ela tinha 2 moedas, era pobre, humilde, e muita gente ofertando lá, né, no templo. E Jesus observava, e ele fez vamos dizer, um ensinamento a respeito disso com os seus discípulos. Jesus observa aquela viúva pobre, que tinha 2 moedas, e ela dá tudo o que ela tinha. Olha a observação de Jesus. Essa mulher, o que ela deu, Deus recebeu a sua oferta. Veja que Caim matou Abel, por quê? Porque Caim, a oferta de Caim não foi recebida.
Abel, a oferta de Abel foi recebida. A inveja matou o seu irmão. Está entendendo? Só que muita gente acha que Caim matou Abel porque Deus viu o seu irmão e não atendeu a ele. Não, a questão foi essa. É porque Deus olha para o ofertante, não é a quantidade de dinheiro. Ah, me dê 1.000 que Deus vai te dar 100.000. Ah, dê isso que Deus vai dar. Não, Deus não é comprado com dinheiro. As coisas de Deus é pela fé. Aquela mulher, ela deu tudo o que ela tinha. Jesus fez uma observação, que Deus recebeu a sua oferta. E pode ter certeza, daquele dia que aquela mulher sai do templo, nunca mais lhe faltou sustento, porque Deus é o Deus da providência. Então, Deus não está olhando para a quantidade de dinheiro. Deus está vendo a qualidade do teu coração, da tua adoração a Deus. Então, isso é uma questão muito polêmica. Outros ficam polemizando, fazendo 1001 questão, e essa não é a questão é a salvação. Mas interessante é nós estudarmos a pessoa de Jesus, e não estar questionando essas questões bestas, supérfluas, que não levam a lugar nenhum. E aí nós vamos, porque a volta do Senhor Jesus em Apocalipse é garantida, porque passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar, porque a leitura de Apocalipse renova a nossa fé e a nossa esperança em Deus, enchendo-nos de amor e poder para servirmos e batalharmos por uma causa de Cristo, enquanto aguardamos o estabelecimento total do seu reino em nós e entre nós. Veja que interessante o livro de Apocalipse, é uma riqueza enorme, é uma coisa fabulosa. Só que tem pessoas que não gostam de ler o Apocalipse porque vai, irmão, entrar por caminhos que não é para entrar. Quais são os destaques em Apocalipse? Um dos destaques são os símbolos. Apocalipse fala muito em símbolo. Em Apocalipse há cerca de 300 símbolos dos animais: cavalo, águia, dragão, leopardo, ovelha, serpente, cão, gafanhoto. Das cores: púrpura, preta, amarelo, branco. Dos minerais: ferro, prata, bronze, cobre, berílio, latão, ouro. De elementos da natureza: sol, lua, estrela, vento, trovões e relâmpagos e arco-íris. De vegetais: árvores e frutos, cevada, trigo e uvas. Do corpo humano: boca, coração, mão, língua, olhos. De acidente geográfico: abismo, lago, mar e rio. De pessoas: ancião, profetas, sacerdote, juiz, prostituta. De armas de guerra: couraças, chifre, espadas, trombeta. De utensílios: chaves e selo. Tudo isso aqui que eu li está escrito no Apocalipse, e nós vamos aprender cada questão dessa. O Apocalipse é um livro apenas simbólico? Não. Ele não é totalmente simbólico. Existem partes literárias, né? O Apocalipse é um livro polêmico e conflitante. O Apocalipse é um livro polêmico? Claro, por quê? Porque é cheio de símbolos do que eu falei aqui, está entendendo? Parece até que Deus está revelando a João e ele escreve em código. Na época em que João ele escreve o Apocalipse, havia grande perseguição. A igreja do Senhor Jesus estava sendo erguida, formada, está entendendo? E aquele povo que hostilizava os cristãos, perseguia até matar, né?
E uma das coisas que a palavra de Deus vai falar de um grande perseguidor era Saulo de Tarso, que de perseguido passou agora a ser perseguido. Ele era um homem que perseguia os cristãos aonde tivessem para prender e matar. E Jesus aparece a ele no caminho de Damasco, ele ali com muita fúria, para destruir os cristãos, quer dizer, banir. Não sabia ele que estava querendo banir o que Deus construiu, Jesus estabeleceu. Ele estava ignorante. Quando Jesus apareceu a ele, disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Ali ele cai do cavalo, ele fica cego, ele ouve aquela voz. E agora Deus usa um homem para estar orando por Saulo, para ele ser curado da cegueira. Está entendendo? Era um homem respeitado, era um homem conhecedor da lei, Saulo de Tarso. E os cristãos temiam ele, por quê? Porque a fama dele de perseguir, trazer para Jerusalém, matar, era grande. Era grande. Como foi na época de Hitler. Hitler, no grande martírio, Hitler perseguiu os judeus, né? Perseguiu também outras pessoas, mas o foco maior de Hitler eram os judeus. Então, o foco de Saulo de Tarso era acabar com essa religião, essa seita, como eles diziam. Só que o que é de Deus, ninguém acaba. Não sabia Saulo de Tarso que Deus tinha um plano na vida dele de transformar pelo avesso. É isso que Deus faz na vida da gente. A gente é um homem pecaminoso, um homem hostil, que não acredita em Deus. De repente o Espírito de Deus nos vira pelo avesso, aí entregamos a vida a Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. A gente lê a Bíblia, tem a compreensão da palavra de Deus. Eu não preciso estar perguntando a homem: Jesus é o Senhor, é o Salvador mesmo? Como é que eu posso saber? Não, a gente tem o Espírito Santo, e quando a gente lê a palavra de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus vai nos dar a direção, a interpretação. Só que tem pessoas que interpretam a Bíblia completamente errado, pega livros de pessoas que vai contra os ensinamentos da palavra de Deus e funda seitas, como existe por aí, várias seitas satânicas, diabólicas. Também esse não é o meu papel aqui, está combatendo contra a seita. Meu papel é apresentar Jesus, o Evangelho de Cristo, da maneira mais simples, pelas transmissões que eu estou fazendo, tanto pelo Face da igreja, pelo meu canal do YouTube, tá certo? Esse é o papel fundamental. Então, Jesus, ele se revela no livro de Apocalipse a João. E é uma coisa bem interessante que nós vamos estar aprendendo da maneira mais simples possível. Qual deve ser a posição mais equilibrada em relação ao Apocalipse, irmão? Depende de Deus e da iluminação do Espírito Santo. Para compreender as verdades ali reveladas, é a relevância delas para o cristão, no que tange a sua vida espiritual, a sua vitória sobre a sua carne, o diabo e o mundo. Olha a importância do Apocalipse sobre a vida do cristão. É para ele vencer a carne, o diabo e o mundo, e o seu preparo para a volta de Cristo. Então, leia Apocalipse, é muito interessante, é muito importante. Como podemos interpretar o livro do Apocalipse? Bom, essa parte nós vamos ficar para a quarta etapa da série Os Mistérios do Apocalipse, que eu estou gravando nos vídeos do YouTube. Amanhã não faço transmissão, porque é domingo, se Deus assim o permitir, estaremos ali na igreja,
na escola bíblica dominical, no culto logo mais à noite, tá certo? E aí só retorna a gravar na segunda-feira, às 17 horas, né? Então, amados e queridos irmãos, como podemos interpretar o livro do Apocalipse? Eu só quero te dizer uma coisa. Uma palavra-chave em Apocalipse é profecia, a qual aparece 7 vezes, indicando a projeção dos acontecimentos futuros, tá certo? Então, existem vários métodos de interpretação escatológica, como eu vou estar interpretando o livro do Apocalipse, apresentado e seguir apenas os principais. O primeiro método é chamado de preterista, segundo o qual tudo em Apocalipse diria respeito ao passado, em outras palavras. Olha, bem interessante, eu vou aqui entrar nessa questão para fechar aqui essa live aqui do YouTube e vou ficar só no Face, tá bom? O primeiro método é chamado de preterista, segundo o qual tudo em Apocalipse diria respeito ao passado. Então, os preteristas acreditam que Apocalipse foi só escrito para o passado, tá certo? Em outras palavras, todos os eventos descritos nesse livro já teriam se cumprido com a destruição de Jerusalém e com a queda do Império Romano. Todavia, de acordo com nosso estudo, não podemos fazer uso de tal método. Nós que cremos em Cristo Jesus, não aceitamos o método dos preteristas. O Apocalipse é do livro do passado, não, é do livro do futuro, sim. Está falando do juízo, do trono branco, o prestamento de conta, e tudo isso não aconteceu ainda. Então, nós cristãos não aceitamos esse método. Todavia, de acordo com o nosso estudo, não podemos fazer uso de tal método, porque entendemos que a maior parte dos acontecimentos em Apocalipse ainda não se realizou, ainda tem coisas no livro de Apocalipse que vai se concretizar, vai ser realizado, está entendendo? Então, ele não aconteceu ainda. As profecias ainda, a revelação que João teve no livro de Apocalipse, a maioria ainda não aconteceu. Não se realizou, tais como a segunda vinda de Jesus Cristo. Está escrito no Apocalipse. Jesus já veio buscar a sua igreja? Não. Então é um livro para os dias atuais de hoje. O grande tribunal, o aparecimento do anticristo. Aí nós vamos dizer, o grande tribunal de Deus já veio? Não. O anticristo, o anticristo e do falso profeta. O anticristo, o falso profeta já se apresentou no mundo? Eu ainda não tive conhecimento. Não. Então o livro do Apocalipse é para os dias atuais de hoje também. O surgimento das duas testemunhas ainda não apareceu, está entendendo? Então, é o livro atual. A batalha do Armagedon ainda não aconteceu. O cenário pode até estar preparado para essa grande batalha do Armagedon, mas ainda não aconteceu, viu? E a implementação do milênio. Eu sou daqueles que acreditam que o milênio vai ser implantado no reinado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdão. Então eu vou agora cancelar aqui, né, a transmissão do YouTube que eu estou fazendo no meu canal. Se você quiser inscrever no meu canal, é Pastor Davi Maia, escreva. Eu agradeço. Ali eu vou estar postando muitos vídeos, né, de ensinamento do livro do Apocalipse da maneira mais simples e trazendo outros e outros assuntos importantíssimos para nossas vidas atuais. Então, Deus abençoe a todos e vou ficar agora só com a transmissão do Facebook. Deus abençoe.